Numa noite de brisa fresca na floresta de Curitiba, onde as árvores pareciam tocar o céu e as luzes da cidade brilhavam ao longe como um colar de diamantes, Dona Lua, uma joaninha vermelha com 7 pintinhas pretas, voava devagar, admirando a vasta imensidão das estrelas. Dona Lua era uma criatura de curiosidade insaciável e adorava a tranquilidade profunda da noite. Quando os segredos mais antigos da floresta pareciam se revelar em sussurros, quase inaudíveis, acessíveis apenas aos mais atentos, ela sentia a umidade do ar noturno em suas pequenas asas e o cheiro doce da terra molhada, uma fragrância que sempre a convidava a explorar os mistérios ocultos que o dia não revelava. Sua pequena mente borbulhava com perguntas sobre o mundo ao seu redor, e ela estava sempre pronta para uma nova descoberta, por menor que fosse. De repente, um brilho estranho e pulsante chamou sua atenção, vindo do topo da colina sussurrante. Este era um lugar envolto em lendas, um local que os animais da floresta geralmente evitavam, pois contos de ventos misteriosos e sombras dançantes permeavam seus arredores. A luz que Dona Lua via era suave mas constante, e parecia pulsar com um ritmo convidativo, como um coração silencioso batendo no topo da elevação. Era diferente de qualquer luz natural que ela já tivesse visto, não era a frieza da lua, nem o calor de um vagalume comum. Era algo único, quase mágico, que parecia sussurrar seu nome em um convite irrecusável. Dona Lua, com sua curiosidade aguçada, superando a cautela natural de uma joaninha, em um lugar tão enigmático, decidiu investigar. Voou em direção à colina, um pouco apreensiva. Sim, mas impulsionada pelo desejo ardente de desvendar o mistério que a luz prometia. Cada batida de suas pequenas asas a aproximava mais do brilho, e a emoção de uma aventura desconhecida preenchia seu pequeno ser. Ela imaginava o que poderia estar esperando por ela lá em cima, talvez um tesouro escondido, ou uma criatura mágica, ou um segredo tão antigo quanto as próprias árvores. O vento frio da noite parecia empurrá-la suavemente, como se a própria floresta a incentivasse a seguir em frente. Enquanto subia a colina, contornando raízes expostas e pequenos arbustos, Dona Lua avistou uma figura familiar, rastejando lentamente por uma folha grande e úmida. Era seu amigo Miguel, um caracol de concha espiralada cor de terra, com um brilho particular em seus olhos observadores. Miguel era conhecido por sua lentidão calculada, mas também por sua incrível atenção aos detalhes. Nada escapava à sua percepção aguçada. Ele já havia notado o brilho incomum no topo da colina, mas sua natureza cautelosa o fazia analisar a situação antes de se aventurar. "O que te traz aqui, a esta hora da noite, Dona Lua?" perguntou Miguel, sua voz calma e pausada, enquanto esticava suas antenas, observando o brilho que já podia ver mais claramente. Dona Lua, aliviada por encontrar um rosto amigo, explicou sobre o brilho misterioso e a sensação de que algo importante estava acontecendo. Miguel, que também tinha notado algo diferente no ar da floresta, um murmúrio quase imperceptível que não era do vento nem de animais, decidiu acompanhá-la. Sua curiosidade, embora mais lenta que a de Dona Lua, era igualmente profunda, e ele sentia que aquele era um mistério que valia a pena desvendar, mesmo que isso significasse rastejar por horas. Juntos, Dona Lua e Miguel continuaram a subir a colina sussurrante. A cada passo lento de Miguel, e a cada voo suave de Dona Lua, o brilho ficava mais forte e mais envolvente, pintando o caminho com tons suaves de azul celeste. Uma sensação de magia indescritível pairava no ar. E eles sabiam que estavam perto de uma grande descoberta. Algo que poderia mudar a forma como viam a floresta. O cheiro de musgo úmido e terra recém-revolvida misturava-se a um aroma adocicado e elétrico, que parecia emanar diretamente da fonte da luz. As sombras das árvores dançavam ao redor deles, transformadas pelo brilho azulado, criando um cenário de conto de fadas noturno. Finalmente, no topo da colina sussurrante, escondido entre musgos aveludados e raízes antigas que pareciam contar histórias de milênios, eles encontraram a fonte do brilho, um cogumelo gigante que pulsava com uma luz azul celeste intensa. Era diferente de tudo que já tinham visto, um espetáculo que desafiava a lógica e a compreensão. O cogumelo parecia estar vivo, e sua luz era tão poderosa que tingia a grama e as folhas de um azul mágico, transformando a noite em um reino encantado. Dona Lua sentiu uma conexão imediata com aquela energia, como se o cogumelo estivesse chamando por ela, convidando a mergulhar em sua magia. Miguel, por sua vez, observava cada detalhe do cogumelo com uma calma admirável, suas antenas tremelicando com a intensidade da luz, absorvendo cada nuance daquela visão extraordinária. Ele percebeu que as pequenas fissuras na superfície do cogumelo pareciam respirar junto com a luz, e o brilho parecia vir de dentro.
de um coração pulsante e secreto. Miguel, com sua observação detalhada e sua paciência inabalável, notou algo crucial. O cogumelo, embora brilhante, estava rodeado por pequenas pedras escuras e irregulares, que pareciam absorver parte de sua luz e energia. Era como se estivessem sugando a essência do cogumelo, tornando seu brilho menos intenso do que poderia ser, quase como um véu sobre sua verdadeira majestade. Ele apontou para as pedras, com uma de suas antenas, e sua voz, embora calma, carregava uma ponta de preocupação. Dona Lua, olhando mais de perto, viu que as pedras estavam frias ao toque, em contraste gritante com um calor suave e convidativo que emanava diretamente do cogumelo. O mistério não era apenas a existência do cogumelo que brilhava, mas o motivo de seu brilho não ser pleno, de sua luz estar contida. Eles sentiram que o cogumelo, apesar de toda a sua magia, precisava de ajuda, de um toque gentil, para libertar toda a sua luz e revelar seu verdadeiro poder. A lenda não contava sobre pedras absorvedoras de luz, e isso adicionava uma nova camada ao enigma. Dona Lua e Miguel, impulsionados por um desejo comum de ajudar, entenderam que, para o cogumelo brilhar com toda a sua força e restaurar sua plenitude mágica, aquelas pedras precisavam ser removidas, com cuidado e uma determinação que brotava de seus pequenos corações. Dona Lua começou a empurrar as pedras menores com suas patinhas delicadas, sentindo a resistência fria de cada uma. Miguel, usando a força e a estabilidade de sua concha espiralada, ajudou a mover as pedras maiores, rolando-as lentamente para longe da base do cogumelo, cada movimento um esforço calculado e preciso. Era um trabalho em equipe perfeito, lento, sim, mas persistente e incrivelmente eficaz. A cada pedra removida, brilho ratuo, celeste do cogumelo, parecia se intensificar um pouco mais, expandindo sua aura luminosa, como se estivesse respirando aliviado e agradecido por ser libertado. Eles trabalhavam em silêncio, concentrados em sua tarefa, sentindo a magia do cogumelo crescer sob suas mãos e tentáculos, uma conexão profunda com aquele ser misterioso e luminoso. À medida que a última pedra escura foi afastada de sua base, o cogumelo brilhou com uma intensidade espetacular, transformando a colina sussurrante em um farol de luz azul tão poderosa que parecia tocar as nuvens e as estrelas. Era um espetáculo de pura magia, um show de luzes que jamais havia sido visto naquela floresta. Pequenas criaturas da floresta, desde as minúsculas joaninhas irmãs de Dona Lua, até os maiores cervos, atraídas pelo brilho avassalador, começaram a se aproximar da colina, maravilhadas com a beleza que agora irradiava do topo. O ar ficou vibrante e elétrico com a energia do cogumelo, e uma sensação de euforia contagiou a todos. Dona Lua e Miguel sentiram um calor no coração, uma alegria imensa e um orgulho indescritível, por terem sido parte essencial daquele momento mágico, por terem libertado a luz do cogumelo e compartilhado sua beleza e poder com toda a floresta. Aquele era um momento que ficaria gravado para sempre, na memória de todos os habitantes. O brilho do cogumelo se espalhou pela floresta, alcançando os recantos mais escondidos e iluminando trilhas e clareiras que antes permaneciam envoltas em escuridão e mistério. As árvores mais antigas pareciam ganhar uma nova vida sob a luz azul celeste, suas folhas verdes se destacando com um novo vigor, e as flores noturnas, que antes se mantinham tímidas, abriram suas pétalas com uma beleza renovada. A natureza inteira parecia responder à luz do cogumelo, criando uma atmosfera de paz profunda, renovação e encantamento que se estendia por todo o ambiente. Dona Lu e Miguel observavam com admiração silenciosa, seus corações cheios de um contentamento profundo, por terem presenciado e contribuído para tal transformação. A floresta de Curitiba, com suas paisagens noturnas antes tão secretas, nunca mais seria a mesma depois daquela noite de magia e descoberta. Dona Lua, contagiada pela exuberância daquele momento, voou em círculos de pura alegria ao redor do cogumelo, suas 7 pintinhas pretas parecendo brilhar ainda mais intensamente no azul profundo da luz. Miguel, com um raro movimento rápido e expressivo, esticou suas antenas em direção à luz, como se quisesse absorver cada partícula da energia pura que emanava do cogumelo. Eles dançaram juntos, cada um à sua maneira, celebrando a luz que haviam ajudado a libertar e a magia que havia retornado à floresta. A colina, antes misteriosa e um tanto assustadora, agora era um lugar de celebração, um palco vibrante para a magia que se manifestava em sua forma mais pura. A alegria deles era tão contagiante que a própria floresta parecia vibrar e dançar junto com eles, em um espetáculo de pura harmonia. Os animais da floresta, que haviam se aproximado curiosos e receosos, agora observavam Dona Lua e Miguel, com um profundo respeito,
e uma admiração palpável. Eles eram os heróis silenciosos da noite, os que desvendaram o segredo da colina sussurrante e trouxeram a luz de volta para o coração da floresta. A lenda do cogumelo que brilhava no escuro havia se tornado realidade diante dos olhos de todos, graças à curiosidade destemida de uma pequena joaninha e à observação paciente e astuta de um caracol. Aquele momento não apenas restaurou a magia do cogumelo, mas também criou uma nova lenda, a da amizade inabalável e da coragem que brota de atos simples de ajuda e união, inspirando a todos a olharem mais de perto os mistérios do mundo. Dona Lu e Miguel sentaram-se lado a lado, seus pequenos corpos aconchegados, contemplando o cogumelo que agora brilhava intensamente, como um farol de esperança na noite. Eles haviam aprendido uma lição que jamais esqueceriam. A verdadeira magia não estava apenas em encontrar algo extraordinário e misterioso, mas na ação de ajudar, na união de forças, na persistência diante de um mistério e na coragem de superar seus próprios medos. Eles se sentiam orgulhosos de sua aventura e da forma como juntos haviam superado os desafios. Aquele momento marcou o início de uma nova fase para eles, de mais confiança e de uma amizade ainda mais forte. O cogumelo azul celeste tornou-se um farol constante na floresta de Curitiba, um ponto de luz e esperança que guiava os animais na escuridão e lembrava a todos da magia que residia no coração da natureza. Dona Lu e Miguel prometeram, um ao outro, voltar sempre para cuidar dele, garantindo que sua luz nunca mais fosse abafada pelas pedras do esquecimento ou pela indiferença. Eles se tornaram então os guardiões de um segredo mágico, a prova viva de que a dedicação e a amizade podem manter a luz acesa mesmo nas noites mais escuras. Sua presença na colina seria um lembrete constante daquela noite inesquecível. Qual mistério da natureza você vai desvendar hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais aventuras mágicas. Nas profundezas da Floresta Encantada, onde árvores centenárias sussurravam segredos ao vento, e a luz do sol mal conseguia penetrar o denso dossel de folhas, vivia uma pequena vagalume chamada Lume. Sua luz, diferente das outras que piscavam em um ritmo frenético, emitia um brilho suave e constante, como uma pequena estrela cadente presa à terra. Lume era uma criatura de pura curiosidade. Seus olhinhos brilhantes absorviam cada detalhe do seu mundo musgoso, desde o delicado padrão das veias em uma folha caída, até o brilho fugaz do orvalho matinal. Em seu coração luminoso, Lume nutria uma crença profunda na magia que permeava cada canto da floresta, uma sinfonia invisível, que ela ansiava por compreender em sua totalidade. Naquela manhã, em particular, enquanto o orvalho cintilava nas teias de aranha como diamantes suspensos, Lume sentiu uma vibração diferente na atmosfera, uma nota silenciosa que ecoava em seu pequeno ser, despertando nela uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ela observou uma fileira de formigas carregando pedacinhos de folhas com uma determinação silenciosa. Cada passo minúsculo, uma prova da intrincada teia da vida que a cercava. O aroma úmido da terra misturado ao perfume doce das flores noturnas preenchia o ar, uma fragrância que falava de segredos antigos e ciclos contínuos. Lume sentiu um impulso irresistível de explorar, de se aventurar para além do seu pequeno círculo de luz habitual, guiada por essa melodia silenciosa que dançava em seu interior. Ela imaginou as criaturas noturnas se recolhendo para seus esconderijos diurnos, os macacos começando seus chamados matinais distantes, e sentiu uma ponta de excitação diante das possibilidades que o novo dia traria. Para Lume, cada amanhecer era um novo capítulo de um livro mágico, esperando para ser lido, e ela estava sempre pronta para virar a página. Em um oco escuro de uma árvore anciã, onde a luz do dia nunca ousava entrar completamente, repousava Eco, um morcego de pelagem marrom escura e orelhas tão grandes que pareciam captar os próprios sussurros do vento. Eco era uma criatura da noite, seu mundo era feito de sombras, de texturas sentidas e, acima de tudo, de sons. Seus ouvidos incrivelmente apurados eram seu guia, seu mapa, sua janela para a intrincada tapeçaria sonora da floresta. Ele conseguia distinguir o farfalhar de uma folha caindo a metros de distância, o rastejar minúsculo de um inseto sob a casca de uma árvore, até mesmo os batimentos cardíacos hesitantes de um pequeno roedor escondido em sua toca. A natureza para Eco era uma sinfonia constante de cliques, assobios, guinchos e murmúrios, cada som carregando uma informação vital sobre o seu entorno. Ao contrário de Lume, Eco era cético em relação a tudo que não pudesse ser explicado, através de sua aguda percepção sensorial. A magia e os contos fantásticos
eram para ele apenas ruídos distorcidos em sua realidade sonora precisa. Naquele crepúsculo particular, enquanto a floresta se preparava para a transição do dia para a noite, Eco captou uma ressonância incomum, uma frequência sutil, que não se encaixava em nenhum dos padrões sonoros que ele conhecia. Era como uma nota dissonante em uma melodia familiar, um eco estranho que parecia vibrar não através do ar, mas através da própria terra sob seu poleiro. Essa sensação perturbou sua rotina habitual, de descanso diurno, despertando em sua mente analítica uma série de perguntas sem respostas fáceis. Ele franziu suas grandes orelhas, tentando isolar a fonte daquela vibração misteriosa, processando cada nuance do espectro sonoro ao seu redor. Havia o couchar distante de um sapo, o zumbido ocasional de um mosquito faminto, o suave roçar das folhas agitadas por uma brisa fraca. Mas por baixo de tudo isso, persistia aquela ressonância inexplicável. Para Eco, o desconhecido era motivo de cautela, e aquela vibração silenciosa era um enigma que ele sentia a necessidade de decifrar, mesmo que sua natureza sutil desafiasse sua compreensão puramente sensorial do mundo. No topo da árvore mais alta da floresta, onde o sol beijava as folhas mais verdes, e a brisa cantava canções de liberdade, vivia a Ara, uma arara azul e amarela de plumagem vibrante, e uma voz que ecoava pelos vales como o som de um sino distante. Ara era mais do que apenas uma ave magnífica. Ela era uma guardiã das antigas histórias da floresta, uma depositária do conhecimento transmitido de geração em geração de araras. Sua memória era um vasto arquivo de lendas, de contos sobre os espíritos da natureza, sobre os ciclos da vida e da morte, sobre os segredos escondidos nas raízes das árvores e nos córregos sinuosos. Sua voz, quando compartilhava essas histórias, carregava o peso do tempo, a sabedoria acumulada de inúmeros amanheceres e entardeceres na floresta. Ara possuía uma profunda conexão com as tradições da floresta, respeitando os ritmos ancestrais e compreendendo a linguagem sutil da natureza. Ela observava os padrões das migrações, previa as mudanças no clima através do comportamento das plantas e dos animais, e sentia as energias sutis que pulsavam através da floresta. Naquele dia, enquanto o sol da manhã pintava o céu com tons de laranja e rosa, Ara sentiu uma perturbação na harmonia habitual da floresta, uma leve desafinação na melodia da natureza. Não era algo alarmante, mas sim uma nota de mistério, uma pergunta silenciosa pairando no ar. Ela ergueu sua cabeça adornada de penas coloridas e soltou um chamado alto e claro, sua voz ecoando pela floresta como um farol sonoro. Era uma saudação ao novo dia, mas também uma tentativa de sondar a natureza dessa sensação incomum. Ela observou o movimento das folhas, o voo dos insetos, buscando algum sinal que pudesse explicar aquele sutil desequilíbrio. Para Ara, a floresta era um livro aberto, e ela estava sempre atenta aos sinais que suas páginas revelavam, especialmente aqueles que sugeriam a presença de algo novo ou inexplicável. Sua ligação com o passado a tornava sensível às mudanças no presente, e ela sabia que mesmo os menores mistérios podiam conter lições importantes sobre o futuro da floresta. Em um galho resistente de uma mangueira centenária, movendo-se com a lentidão graciosa que lhe era peculiar, estava Cipó, um bicho preguiça macho de pelagem longa e verde musgo, quase indistinguível da própria árvore que habitava. Para Cipó, o tempo parecia fluir em um ritmo diferente, cada movimento seu era ponderado, cada observação demorada. Sua vida era uma meditação contínua sobre os detalhes da natureza, um mergulho profundo nos ciclos lentos da vida vegetal e animal. Seus olhos calmos e contemplativos absorviam as transformações sutis da floresta ao longo das horas, dos dias, das estações. Ele conhecia os padrões de crescimento das trepadeiras, o abrir e fechar das flores, o vai e vem das aves migratórias. Sua lentidão não era sinal de preguiça, mas sim de uma profunda conexão com o ritmo intrínseco da natureza, uma sintonia com a pulsação lenta e constante da vida na floresta. Naquele dia, enquanto a luz do sol brincava entre as folhas, criando padrões dançantes no chão da floresta, Cipó notou algo fora do comum. Era uma vibração sutil na folhagem ao seu redor, um tremor imperceptível para olhos menos treinados, mas que não escapou à sua observação paciente. Ele não se moveu rapidamente, não demonstrou surpresa, mas seus olhos seguiram a origem daquela vibração com uma atenção ainda maior do que o habitual. Ele observou uma borboleta pousar em uma folha próxima, suas asas vibrando em um ritmo frenético, mas a vibração que Cipó sentia era diferente, mais profunda, como uma ressonância que vinha de mais longe. Para Cipó, a floresta era um organismo vivo, e ele conseguia sentir suas mudanças sutis, seus humores passageiros. Aquela vibração incomum era como uma nota inesperada em uma melodia familiar, e sua natureza lenta e observadora
o permitiria analisar cada detalhe antes de formar qualquer conclusão. Ele sabia que a paciência era a chave para desvendar os segredos da floresta, e estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para compreender a origem daquele mistério silencioso. Enquanto Lumi flutuava curiosamente pela floresta, guiada por aquela sensação incomum, ela avistou Echo pendurado em seu oco de árvore, suas grandes orelhas voltadas para o exterior, como antenas sintonizadas em uma frequência desconhecida. Lumi se aproximou com seu brilho suave, e Echo, captando o leve zumbido de suas asas, abriu os olhos com cautela. Simultaneamente, Ara, em seu posto de vigia no alto da copa, sentiu a mesma vibração sutil que perturbava Echo e chamou com sua voz potente, alertando para a presença de algo incomum na floresta. Seu chamado ecoou pelas árvores, chegando aos ouvidos atentos de Cipó, que lentamente ergueu a cabeça, seus olhos fixos em um ponto distante. Foi nesse instante que Lumi percebeu que a vibração parecia se intensificar em direção a uma área específica da floresta, um pequeno vale escondido entre as árvores centenárias. Intrigada, ela começou a se mover naquela direção, sua luz brilhando como um farol suave na penumbra da mata. Echo, impulsionado por sua curiosidade apesar de seu ceticismo, desprendeu-se do galho e voou silenciosamente, seguindo o rastro luminoso de Lumi, suas orelhas captando cada nuance sonora da floresta. Ara, com suas asas poderosas, alçou o voo do alto da copa, planejando em amplos círculos enquanto observava os movimentos dos outros abaixo, sua mente repassando antigas lendas que pudessem explicar aquela perturbação. E Cipó, com sua lentidão característica, começou sua jornada pelo tronco da mangueira, cada movimento deliberado o aproximando gradualmente da origem da vibração misteriosa. O encontro desses 4 seres tão diferentes, cada um com sua própria perspectiva e habilidades únicas, era um prenúncio de que algo significativo estava acontecendo no coração da Floresta Encantada. Um mistério que só poderia ser desvendado através da união de suas percepções distintas. A vibração silenciosa pulsava através da floresta como um chamado, reunindo-os para desvendar um segredo que estava prestes a ser revelado. Guiados pela intensidade crescente da vibração misteriosa, Lumi, Echo, Ara e Cipó convergiram para um pequeno vale escondido, um lugar que parecia respirar uma atmosfera diferente do resto da floresta. A luz do sol penetrava ali de forma suave e filtrada, iluminando um leito de musgo aveludado e pequenas flores silvestres que cintilavam como joias espalhadas. No centro do vale, eles descobriram a fonte da perturbação, uma antiga pedra, coberta de líquens coloridos, que parecia vibrar suavemente emitindo uma ressonância quase inaudível, mas profundamente sentida por cada um deles. Ao redor da pedra, pequenos cristais brilhavam intensamente, refletindo a luz em padrões caleidoscópicos. A vibração parecia emanar diretamente desses cristais, pulsando em sincronia com um ritmo lento e constante. Lumi sentiu uma conexão imediata com aquela energia, uma sensação de familiaridade e maravilha. Para Echo, a vibração era um enigma que desafiava sua compreensão do som, uma frequência que parecia transcender as leis da acústica. Ara reconheceu os padrões nos líquens da pedra, e a disposição dos cristais, símbolos ancestrais, que falavam de uma antiga magia adormecida na floresta. E Cipó, aproximando-se lentamente, sentiu a pulsação da pedra ressoar em harmonia com o ritmo lento de seu próprio corpo, uma conexão profunda com a energia da terra. Enquanto observavam a pedra vibrante e os cristais brilhantes, uma melodia suave começou a emanar do vale, uma sinfonia delicada de tons que pareciam dançar no ar, acariciando os sentidos de cada um deles. Era uma música diferente de tudo o que já haviam ouvido, não produzida por nenhum ser vivo visível, mas sim como se a própria floresta estivesse cantando, em uma linguagem ancestral. A melodia parecia contar histórias de tempos remotos, de segredos guardados sob a terra, de energias sutis que teciam a própria essência da Floresta Encantada. Enquanto a melodia suave envolvia o vale, Ara sentiu um despertar em sua memória ancestral. As notas musicais pareciam ativar lembranças adormecidas, fragmentos de histórias contadas por suas antepassadas, sussurros de um tempo em que a magia da floresta era mais evidente, e a comunicação entre os seres vivos se dava em um nível mais profundo. Ela reconheceu a melodia como a sinfonia secreta da floresta, uma canção que se manifestava apenas em momentos de grande necessidade, ou quando a energia da floresta estava particularmente intensa. Ara explicou aos seus amigos que a pedra vibrante era um antigo coração pulsante, um centro de energia mágica que mantinha o equilíbrio da floresta encantada. Os cristais ao redor eram amplificadores dessa energia, e a sinfonia era a expressão dessa força vital, uma linguagem da própria natureza. Ela contou que, em tempos remotos,
A sinfonia era mais forte e audível, mantendo a floresta em perfeita harmonia. No entanto, com o passar do tempo e o esquecimento das antigas tradições, a sinfonia havia se tornado mais sutil, quase inaudível para aqueles que não estavam sintonizados com os ritmos da natureza. A vibração que eles haviam sentido era um sinal de que a energia da pedra estava se intensificando, talvez indicando alguma mudança importante na floresta, ou um chamado para que os seres vivos se reconectassem com a sua magia ancestral. As histórias de Ara lançaram uma nova luz sobre o mistério, transformando a vibração inexplicável em um chamado profundo para a compreensão e a ação. Lumi sentiu sua crença na magia da floresta ser ainda mais fortalecida, enquanto Echo começava a questionar seu ceticismo diante da evidência de uma energia que transcendia sua percepção puramente sensorial. Cipó, por sua vez, sentiu uma confirmação do que seu corpo lento e observador já intuía. A floresta possuía segredos profundos e ritmos misteriosos, que mereciam ser sentidos e respeitados. Enquanto Ara compartilhava as antigas histórias, Lumi sentiu uma conexão ainda mais forte com a pedra vibrante. Sua luz suave começou a pulsar em sincronia com o ritmo da sinfonia, como se ela própria fosse uma pequena nota musical respondendo ao chamado da floresta. Ela percebeu que a gentileza e a curiosidade que sempre guiaram sua vida eram formas de se sintonizar com a magia da natureza. Ao observar a luz de Lumi dançar em harmonia com a vibração da pedra, Echo sentiu algo se transformar dentro de si. Pela primeira vez, ele percebeu que nem tudo podia ser explicado através de sons e frequências audíveis. Havia energias sutis, conexões invisíveis que permeavam a floresta, e a sinfonia secreta era uma manifestação dessa realidade que ele até então havia ignorado. Ele começou a ouvir de uma forma diferente, não apenas captando os sons, mas também sentindo as vibrações em seu corpo, a ressonância da pedra em seus ossos. Uma sensação de admiração silenciosa começou a substituir seu ceticismo habitual. Ele percebeu que a magia não era a ausência de explicação, mas sim uma dimensão da realidade que exigia uma forma diferente de escuta, uma abertura para o inexplicável. A melodia parecia acalmá-lo, silenciando o ruído constante de sua mente analítica e permitindo que ele sentisse a pulsação da vida ao seu redor, em um nível mais profundo. Era como se a sinfonia estivesse o convidando a transcender as limitações de sua percepção sensorial e a se conectar com a essência mágica da floresta. Cipó, com sua lentidão característica, aproximou-se da pedra vibrante e colocou sua pata coberta de musgo sobre sua superfície. Ele sentiu a energia pulsando através de seu corpo, uma ressonância suave que se harmonizava com o ritmo lento de seu coração. Para Cipó, a sinfonia secreta não era uma novidade, mas sim uma confirmação do que ele sempre soubera intuitivamente. A floresta respirava em um ritmo próprio, uma melodia lenta e constante que sustentava toda a vida. Sua lentidão o permitia sentir essas nuances que passavam despercebidas por criaturas mais agitadas. Ele percebeu que a pressa e a agitação muitas vezes nos impedem de ouvir a verdadeira música da natureza. Ao sentir a harmonia entre seu próprio ritmo e a pulsação da pedra, Cipó compreendeu que cada ser vivo na floresta desempenhava um papel na sinfonia, cada um contribuindo com sua própria nota única para a melodia do todo. A presença de Lumi com sua luz constante e gentil, a percepção aguda de Echo se abrindo para novas possibilidades, a sabedoria ancestral de Ara menos, tudo isso eram instrumentos diferentes, tocando em uníssono. A Sinfonia Secreta não era apenas uma canção mágica, mas também um lembrete da importância da diversidade e da interconexão de todos os seres da floresta. Era uma celebração da vida em todas as suas formas, desde a lentidão contemplativa de Cipó, até a energia luminosa de Lumi, a percepção sonora de Echo e a sabedoria ancestral de Ara. Aos poucos a intensidade da sinfonia secreta diminuiu, mas a suave vibração da pedra continuou a pulsar, lembrando a Lumi, Echo, Ara e Cipó, da magia que residia no coração da floresta. Eles compreenderam que a floresta estava viva, cantando sua própria canção, e que cabia a eles aprender a ouvir com atenção e respeito. Echo não era mais tão cético, percebendo que havia mistérios na floresta que sua ciência ainda não podia explicar. Lumi sentia-se ainda mais conectada com a magia que sempre acreditou. Ara renovou sua promessa de guardar e compartilhar as antigas histórias da floresta. E Cipó continuou sua observação lenta e paciente, agora com uma compreensão ainda mais profunda dos ritmos da natureza. A partir daquele dia, eles se tornaram guardiões da Sinfonia Secreta, cada um à sua maneira, atentos aos sinais da floresta e prontos para responder ao seu chamado. A floresta encantada continuou a prosperar, sua melodia secreta, tecendo a teia da vida, nutrindo a magia e conectando todos os seus habitantes. E você, pequeno ouvinte,
Consegue sentir a música da natureza ao seu redor? Preste atenção aos sussurros do vento, ao canto dos pássaros, ao murmúrio dos rios. Talvez, bem no fundo, você também possa ouvir a sinfonia secreta do seu próprio coração, conectando você à magia do mundo que o cerca. No vasto e colorido universo das histórias infantis, poucos temas ressoam tão profundamente quanto a amizade. É um elo mágico que transcende barreiras, ensina lições valiosas e molda o caráter dos pequenos leitores e espectadores. A amizade nas narrativas infantis não é apenas um pano de fundo. Ela é, muitas vezes, o motor principal da trama, a solução para os problemas e a fonte de alegria mais pura. Desde o clássico Ursinho Pooh até as animações modernas do YouTube, o tema da amizade e companheirismo se mantém como um dos mais buscados e celebrados, e por boas razões. Ele espelha uma das necessidades humanas mais fundamentais, a de pertencer, de compartilhar e de ser compreendido. A based do, o valor inestimável da amizade. Imagine um mundo onde ninguém tem um amigo para brincar, para contar um segredo ou para ajudar quando algo dá errado. Seria um lugar muito triste e solitário, não é? É exatamente essa sensação que as histórias infantis evitam ao colocar a amizade no centro de suas tramas. Elas ensinam desde cedo que ter amigos é como ter um tesouro. Não se trata apenas de diversão, mas de apoio, lealdade e crescimento mútuo. Pense em personagens como Woody, o cowboy leal Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial corajoso de Toy Story. No início eles eram rivais, brigando pela atenção do Andy, mas, através de aventuras e perigos, eles aprenderam a confiar um no outro, a se complementar e a se tornarem os melhores amigos. Essa jornada mostra às crianças que a amizade pode surgir nos lugares mais inesperados e que as diferenças podem, na verdade, fortalecer um vínculo, amizade como ferramenta de aprendizagem e resolução de problemas. Uma das grandes virtudes das histórias de amizade é como elas modelam a resolução de problemas. Raras são as vezes em que um herói infantil enfrenta um desafio sozinho. Quase sempre, é com a ajuda de seu fiel companheiro que ele consegue superar os obstáculos. Considere, por exemplo, a dupla Maschey, a menina arteira e curiosa, e o urso, o amigo paciente e protetor, do desenho Maschey, e o urso. Maschey, com sua energia inesgotável e sua tendência a se meter em confusões, está sempre precisando da intervenção sensata do urso. Juntos, eles resolvem pequenos dilemas, como consertar um brinquedo quebrado ou encontrar um item perdido. Essas situações mostram às crianças que a colaboração e a troca de ideias são mais eficazes do que tentar fazer tudo sozinho. Além disso, a amizade é um terreno fértil para o aprendizado de habilidades sociais. As histórias mostram como pedir desculpas, como compartilhar, como ouvir o outro, como lidar com desentendimentos e como celebrar as vitórias em conjunto. Personagens como a Peppa Pig, a porquinha animada, e George, o dinossauro adorável, com seus amigos, exemplificam o cotidiano das interações sociais, incluindo os pequenos conflitos e suas resoluções, sempre com a amizade como base. Conexão emocional. O refúgio da amizade, as histórias sobre amizade, também servem como um porto seguro emocional. Elas abordam sentimentos como solidão, tristeza, alegria e medo, mostrando que ter um amigo por perto pode aliviar o fardo e multiplicar a felicidade. Em Procurando Nemo, a amizade entre Marlon, o pai superprotetor, e Dory, a peixinha esquecida, mas bondosa, é o que os impulsiona em uma jornada perigosa e incerta. Dory, com sua memória de curto prazo, é uma fonte constante de humor e desafios, mas sua lealdade e otimismo inabaláveis são exatamente o que Marlon precisa para não desistir. Essa dupla improvável mostra que a amizade não exige perfeição, apenas aceitação e apoio. A Dory, a peixinha esquecida, mas bondosa, com sua capacidade de amar sem julgamento, ensina ao Marlon, o pai superprotetor, a importância de confiar nos outros e de ver a beleza nas diferenças. Para as crianças, ver personagens expressando suas emoções e encontrando consolo na amizade ajuda a validar seus próprios sentimentos e a entender que é normal buscar apoio nos amigos. Isso também as encoraja a serem amigos empáticos para os outros. A amizade com pets e brinquedos. O poder da imaginação. Um subtema muito popular dentro da amizade infantil é a conexão com animais de estimação ou brinquedos que ganham vida. Esses laços, muitas vezes mais simples e puros, refletem a capacidade da criança de criar mundos imaginários e de encontrar companhia em seres que não falam sua língua, mas que entendem seus sentimentos. Pense no clássico Ursinho Pooh, o urso de bom coração, e seu bando de amigos na floresta dos 100 acres, incluindo o leitão, o porquinho tímido, o tigrão,
o tigre saltitante e empolgado, e o Abel coelho prático e organizado. Cada um tem sua própria personalidade, seus medos e suas manias. Mas a amizade os une em todas as suas aventuras e desventuras. O ursinho Pooh, o urso de bom coração, sempre pronto para um pote de mel e para um conselho gentil, é o centro dessa rede de afeto. Muitas crianças têm bichinhos de verdade ou brinquedos favoritos, com quem compartilham seus segredos e medos. Histórias como Meu Amigo Totoro, onde Mai, a garotinha corajosa, e Satsuki, a irmã mais velha responsável, encontram criaturas mágicas na floresta. Validam essa conexão especial e incentivam a imaginação infantil a voar ainda mais alto. O Totoro, a criatura peluda e mágica, torna-se um guardião e amigo, mostrando que a amizade pode vir em formas inesperadas e ser uma fonte de maravilha, superando diferenças e celebrando a inclusão. A amizade nas histórias infantis é uma ferramenta poderosa para ensinar sobre diversidade e aceitação. Personagens de diferentes origens, aparências ou habilidades se unem, provando que as diferenças não são obstáculos, mas sim elementos que enriquecem um relacionamento. O seriado de Daniel Tigre é um excelente exemplo. Daniel Tigre, o gatinho gentil e curioso, aprende com seus amigos sobre emoções, rotinas e como se relacionar. Seus amigos como Caterina Kitty, a gatinha brincalhona, e Príncipe Q, o príncipe sonhador, representam diferentes personalidades e formas de lidar com o mundo. Através de suas interações, as crianças aprendem a empatia e a importância de respeitar as particularidades de cada um. Essas narrativas constroem uma base para que as crianças cresçam em ambientes mais inclusivos, valorizando a riqueza que a diversidade traz e combatendo preconceitos desde cedo. Elas mostram que a verdadeira amizade vê além das aparências e encontra beleza na singularidade de cada indivíduo. Lições de lealdade e apoio incondicional. A lealdade é um pilar fundamental da amizade, e as histórias infantis a retratam de maneira tocante. Um amigo de verdade está lá nos bons e maus momentos, oferecendo apoio incondicional. Em Pinguins de Madagascar, a equipe de capitão, o líder estrategista Kowalski, o inventor genial, Rico, o especialista em explosivos, e Recruta, o pinguim fofo e inocente, exemplifica a lealdade militar e a camaradagem. Mesmo com suas personalidades distintas e muitas vezes conflitantes, eles permanecem unidos em suas missões malucas, sempre protegendo uns aos outros. O Recruta, o pinguim fofo e inocente, em particular, é o coração do grupo, sua doçura muitas vezes sendo o que une o time. Essas histórias ensinam às crianças que a lealdade é uma via de mão dupla, e que estar lá para um amigo, mesmo quando é difícil, fortalece o laço e constrói confiança. A amizade como aventura, explorando o mundo juntos finalmente. A amizade é frequentemente o catalisador para as grandes aventuras e explorações. Juntos, amigos são mais corajosos, mais curiosos e mais capazes de desvendar os mistérios do mundo. Pensem em A Casa Mágica de Gabe, onde Gabe, a menina alegre e criativa, junto com seus amigos gatinhos de pelúcia, como a Pandi, a gatinha fiel, e a sereia gata, a gatinha musical, explora as diferentes salas de uma casa de bonecas mágica. Cada episódio é uma nova descoberta, um novo jogo ou um novo desafio que eles enfrentam em equipe. A Pandi, a gatinha fiel, é a sombra de Gabi, sempre ao seu lado, enquanto a sereia gata, a gatinha musical, adiciona um toque artístico às suas aventuras. Essas narrativas incentivam a curiosidade e mostram que o mundo é um lugar cheio de coisas incríveis para aprender e explorar, e que ter um amigo para compartilhar essas experiências as torna ainda mais especiais e divertidas. Conclusão: o legado duradouro da amizade nas histórias infantis. Em suma, as histórias infantis que focam na amizade e companheirismo são mais do que simples contos. Elas são lições de vida, embaladas em magia e diversão. Elas ensinam as crianças sobre a importância do apoio mútuo, da resolução colaborativa de problemas, da inteligência emocional, da aceitação das diferenças, da lealdade e da alegria de viver grandes aventuras ao lado de quem se gosta. Ao verem personagens como Pipoca Gatinha Brincalhona e Lia Menina Curiosa ou Rex, o cachorrinho peludo e brincalhão e Gabriel, o menino sonhador enfrentando e superando desafios juntos, as crianças aprendem que a amizade é uma força poderosa. Elas compreendem que, com um amigo verdadeiro ao lado, seja ele humano, um animal de estimação, ou até um brinquedo que ganha vida na imaginação, os obstáculos se tornam menores e as alegrias se multiplicam. O legado desses contos é forjar mentes empáticas e corações generosos, prontos para construir suas próprias e valiosas amizades na vida real. E essa é, sem dúvida, uma das maiores lições que uma história pode oferecer. Quer ver mais histórias que celebram a amizade e a alegria de ter um companheiro?
Deixe seu comentário abaixo e nos diga qual seu personagem favorito ou qual tema você gostaria de explorar a seguir. Na aconchegante cabana da vovó Aurora, onde os raios de sol dançavam pelas janelas, vivia Pérola, uma gata persa de pelos brancos longos e olhos azuis safira que brilhavam com curiosidade. Pérola adorava os dias tranquilos, mas seu espírito aventureiro sempre buscava algo novo. Naquela manhã, enquanto o cheiro de biscoitos frescos pairava no ar, ela notou um brilho incomum vindo da velha caixa de costura da vovó, algo que nunca havia percebido antes. Era um brilho sutil, quase convidativo, que parecia chamar por ela. Seus bigodes tremelicavam com excitação, e a ponta de sua cauda branca batia suavemente no chão. A caixa, geralmente guardada a 7 chaves, estava entreaberta, como se convidasse Pérola a desvendar seus segredos. Ela se aproximou sorrateiramente, seus passos leves como nuvens, e espiou para dentro. Seus olhos azuis safira se arregalaram ao ver o que estava lá dentro. Algo que pulsava com uma luz própria, diferente de qualquer coisa que ela já tivesse visto na cabana. Era um convite irresistível ao mistério, e Pérola sentiu seu coração de gata disparar com a promessa de uma nova aventura. Dentro da caixa, aninhada entre novelos de lã e botões antigos, estava uma joia em forma de lágrima, emanando luzes coloridas. Era a Aurora. Um amuleto que a vovó Aurora guardava com muito carinho, um segredo familiar. Pérola nunca havia visto algo tão belo ou tão cheio de energia. A joia parecia vibrar, e suas cores dançavam no ar. Pérola, fascinada, tocou o amuleto com a patinha. No instante seguinte, um clarão envolveu a sala, e quando a luz diminuiu, a Aurora havia desaparecido. Pérola ficou chocada. Onde fora parar a linda joia? Com o coração disparado, Pérola começou a procurar por toda a cabana. Ela farejou debaixo dos tapetes, olhou atrás das cortinas, subiu nos móveis mais altos, mas a Aurora não estava em lugar nenhum. Um pequeno miado de desespero escapou de seus lábios. Nesse exato momento, Trovão, o cachorro labrador preto, com uma mancha branca no peito, entrou correndo na sala, abanando o rabo. Trovão era sempre cheio de energia e leal à sua amiga gata. Ele notou a agitação de Pérola e se aproximou. Pérola miou rapidamente, gesticulando com a cabeça para a caixa vazia e para o lugar onde o amuleto Aurora estava. Trovão, com suas orelhas atentas, percebeu a gravidade da situação. Ele era um bom ouvinte e confiava nos instintos de Pérola. Trovão farejou o ar e, de repente, apontou com um focinho para a porta da varanda, que estava levemente aberta. Havia um cheiro estranho no ar, algo que ele não reconhecia, mas que o guiava para fora da cabana. Pérola e Trovão decidiram seguir a pista. Eles saíram da cabana rumo ao jardim, onde os raios de sol brilhavam nas flores. A aventura para encontrar a Aurora havia começado, e eles estavam prontos para qualquer desafio. A pista os levou a uma árvore anciã, a mais velha e alta do jardim. Seus galhos se estendiam como braços convidativos. No alto, em seu tronco, sentada com a imponência de um livro aberto, estava a professora Coruja, uma coruja das neves grande e branca, com óculos pequenos na ponta do bico. Ela era a criatura mais sábia de toda a região, conhecida por seu conhecimento vasto e sua calma inabalável. Pérola e Trovão explicaram o mistério da Aurora para a professora Coruja. A sábia ave ouviu com atenção, piscando seus olhos dourados. O amuleto Aurora, disse ela com sua voz suave e rouca, não é perdido, mas se revela para aqueles de coração puro. Ele busca um lugar de grande harmonia. A professora Coruja explicou que a Aurora só se mostraria em um lugar onde a verdadeira harmonia existisse. Ela descreveu um lugar especial na floresta, um local onde a música da natureza era mais pura, onde a energia da vida pulsava em uníssono. Era um lugar de paz e equilíbrio. Guiados pelo conselho da professora Coruja, Pérola e Trovão seguiram por uma trilha estreita que levava à floresta. Eles chegaram a um pequeno arroio, onde a água cristalina murmurava sobre pedras lisas. Trovão atravessou pulando, enquanto Pérola, com cuidado, saltou de pedra em pedra. A floresta era diferente do jardim. As árvores eram mais altas, as sombras mais densas e o ar mais fresco e perfumado. A luz do sol filtrava pelas folhas, criando padrões mágicos no chão. Eles sentiam a energia da floresta, um lugar cheio de vida. Gata persa pelos brancos longos, olhos azuis safira, e cachorro labrador preto. Mancha branca peito parados, floresta silenciosa. Atmosfera expectativa. De repente um silêncio profundo tomou conta da floresta. Os cantos dos pássaros cessaram, o farfalhar das folhas diminuiu. Era um silêncio que parecia convidar à escuta, a percepção dos pequenos detalhes, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. No meio do silêncio, uma melodia sutil começou a emergir. Não era uma música alta, mas um suave som, como o murmúrio do vento em sinos de cristal,
ou o sussurro de uma canção de ninar. Era a música da harmonia, pulsando no coração da floresta. Seguindo a melodia, eles chegaram a um bosque encantado, onde milhares de borboletas de todas as cores dançavam no ar. Elas voavam em sincronia perfeita, suas asas criando um balé silencioso e deslumbrante. Este era o lugar da mais pura harmonia. No centro do bosque, flutuando suavemente entre as borboletas, estava a aurora. A joia cintilava ainda mais forte, emitindo um brilho quente e acolhedor. Ela não estava perdida, mas se revelara naquele lugar de pura harmonia. Pérola e Trovão se aproximaram, seus corações cheios de alívio e admiração. A aurora brilhou mais intensamente e pousou suavemente nas patinhas de Pérola. A magia da joia preencheu o bosque, envolvendo-os em uma aura de paz. Com a aurora segura, Pérola e Trovão voltaram para casa, sentindo que não haviam encontrado apenas uma joia, mas uma grande lição. A professora Coruja sorriu do alto da árvore, satisfeita. Eles haviam encontrado a harmonia em seus próprios corações. Gata persa pelos brancos longos, olhos azuis safira, com a muleta aurora no pescoço, cachorro, labrador preto, mancha branca, peito, sendo abraçados por vovó cabana, aconchegante. Rostos, olá amiguinhos, preparem-se para embarcar na minha aventura mais incrível, cheia de descobertas, e muita, mas muita fofura. Vocês estão prontos para a diversão comigo? Eu mal posso esperar para contar. Peguem seus cobertores, chamem os amiguinhos, e preparem-se para um mundo de magia, carinho e patinhas felizes. Era uma vez. Era uma vez. Eu sou o Léo, um cachorrinho muito pequeno e super curioso, com uma pelagem tão macia que parece uma nuvem. Vivo em um cantinho aconchegante e cheio de luz, onde o sol entra pelas janelas e brinca de esconde no tapete da sala. Eu tenho os olhos mais brilhantes que você já viu, que parecem duas azeitonas pretas cheias de curiosidade, e um rabinho que não para de abanar quando estou feliz. Menos ele balança tanto que parece um pequeno ventilador de alegria. Eu adoro explorar. Para mim, cada brinquedo é um tesouro escondido, esperando para ser desenterrado. Cada cantinho da casa é um mistério a ser desvendado. Eu passo horas brincando com a minha bolinha preferida. Aquela vermelha e saltitante, que parece pular sozinha de tanta energia. Corre pra cá, corre pra lá, a bolinha pula, eu pulo, e a diversão nunca tem fim. O chamado da borboleta colorida certa manhã, enquanto o sol espreitava pela janela, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, eu notei algo diferente no jardim. Não era um passarinho comum, nem o coelho que às vezes vem comer as folhas da horta. Era uma borboleta. Que borboleta linda! Ela tinha asas coloridas, que pareciam pintadas com todas as cores do arco-íris, e dançava no ar com uma leveza que me hipnotizou. Ela voava para cima, para baixo, fazia piruetas e giros, convidando-me para uma nova aventura. Meu coraçãozinho começou a bater forte, tum-tum-tum-tum, como um pequeno tambor de emoção. Oh, miau. Eu pensei, com aquela minha mistura de latido e miado que só eu sei fazer, preciso seguir essa borboleta. Sem pensar duas vezes, mas com muita coragem, eu saí de casa, esgueirando-me pela portinha dos fundos. O jardim era um mundo mágico, muito maior do que eu imaginava. Tinha flores gigantes e cheirosas que quase me engoliam, grama alta que fazia cócegas deliciosas nas minhas patinhas, quando eu corria por ela, e pequenos insetos, que andavam apressados, ocupados com suas próprias aventuras. Eu corria atrás da borboleta, pulando por cima das margaridas e rolando na grama, sentindo o cheiro de terra molhada e flores desabrochando. O vento bagunçava meus pelos, e eu me sentia o cachorrinho mais aventureiro do mundo. Um encontro inesperado, a pequena ajuda. Enquanto eu seguia a borboleta, que parecia me guiar mais e mais fundo no jardim, ouvi um chiado baixinho vindo de trás de um arbusto de jasmim, aquele com flores brancas e um perfume doce. O que será isso? Eu me perguntei, com as orelhinhas em pé, apontadas para o som. Minhas patinhas se moveram devagar, com a cautela de um verdadeiro explorador. Era um passarinho, mas não era um passarinho qualquer. Ele estava com uma asinha machucada e não conseguia voar. Pobre passarinho! Ele estava encolhidinho, tremendo um pouco, e seus olhos pequenininhos pareciam cheios de tristeza. Eu, com o meu coração enorme, que cabe tanta alegria e também tanta compaixão, sabia que precisava ajudar. Eu me aproximei devagar, bem devagar, para não assustá-lo. Cheirei o passarinho com delicadeza, sentindo o cheirinho de penas e terra. Fiz um barulhinho suave, um pequeno oh-oh bem baixinho, quase um sussurro, como quem dizia: "Não se preocupe, fofinho tá aqui. Eu vou te ajudar." O passarinho olhou para mim com seus olhinhos de jabuticaba, e por um instante, parecia que ele entendia tudo. Uma dupla inesperada em busca de ajuda juntos, eu e o passarinho machucado,
que eu decidi chamar de Piuí. Começamos uma jornada para encontrar ajuda. Eu usava meu focinho esperto para cheirar as pegadas no chão, seguindo a borboleta que ainda voava à frente, como nossa guia. E o Piuí, mesmo com a asinha doente, cantava pequenas melodias. Eram canções tristes no começo, mas depois se transformaram em melodias de esperança, animando o caminho. Ele fazia piu-piu-piu e eu respondia com um pequeno oh, criando nossa própria música da aventura. Nós nos tornamos uma dupla e tanto. Eu, o cachorrinho aventureiro, e ele, o passarinho cantor. Passamos por lugares incríveis. Atravessamos um riozinho com peixinhos coloridos que nadavam tão rápido que pareciam raios de luz na água clara. Eu tomei cuidado para não molhar muito o Piuí, carregando-o com todo carinho na minha boca macia, sempre atento para não machucá-lo, como se ele fosse o tesouro mais valioso do mundo. Subimos uma pequena colina, onde a grama era mais verdinha e o sol parecia mais brilhante. A vista lá de cima era linda. Eu via árvores gigantes que pareciam tocar o céu e nuvens branquinhas que flutuavam como algodão. A casinha da amiga gentil, depois de um tempinho, quando o sol já começava a descer um pouquinho, colorindo o céu de novo, avistamos uma casinha no horizonte. Oh, oh, Shimai! Eu lati e miei de alegria, balançando o rabo com tanta força que senti o corpo todo vibrar. Era a casa de uma menininha muito gentil, que adora animais. Eu já tinha visto ela antes, regando as flores e cantando para os passarinhos. Ela tinha um sorriso tão doce quanto as flores do jardim. A menininha nos viu, eu e o Piuí, e logo entendeu o que estava acontecendo. Seus olhos se encheram de carinho. Com muito cuidado, ela pegou o Piuí nas mãos. Eu, que sou um pouco ciumento com meus amigos, fiquei calminho porque senti que ela era do bem. Com muito carinho, a menininha cuidou da asinha do Piuí. Ela limpou com água fresquinha e colocou uma bandagem macia, feita de uma folha bem delicada, e um pedacinho de barbante. O Piuí agora estava seguro e quentinho, em um ninho feito de algodão macio, dentro de uma caixinha com um cobertorzinho. O Piuí piou de felicidade, um pio que era uma canção de agradecimento, e eu abanei o rabo, sem parar, fazendo o maior barulho de alegria, muito feliz por ter ajudado meu novo amigo. A menininha me fez um carinho atrás das orelhas, e eu encostei meu focinho em sua mão, sentindo o calor da amizade. O adeus e as lições da aventura, os dias se passaram. E o Piuí ficou bom. Sua asinha sarou completamente, e ele voltou a voar mais forte e alegre do que nunca. Ele testava suas asinhas, voando em círculos pela sala, e nós o aplaudíamos com latidos e risadas. Mas chegou o dia de partir. Antes de voar para o céu azul, que estava limpo e convidativo, o Piuí fez um voo rasante. Ele voou bem perto de nós, beijando meu focinho com um toque suave de sua peninha, e o da menininha, com um roçar delicado em sua bochecha, como a mais pura forma de agradecimento. Foi um momento mágico. Eu e a menininha demos tchau com um coração quentinho por termos feito algo tão bonito juntos. Sabíamos que, mesmo longe, nossa amizade continuaria. Eu voltei para casa, mas agora eu era diferente. Eu sabia que cada um de nós tem o poder de ajudar, de ser gentil e de fazer novos amigos. Eu aprendi que as maiores aventuras não são só sobre explorar lugares novos, mas sobre os laços que criamos e o carinho que compartilhamos. É sobre a alegria de dar uma patinha uma assim, quando alguém precisa ir à borboleta. Ela continuou visitando meu jardim, voando entre as flores, como um lindo e colorido lembrete das aventuras que eu vivi e das que ainda viriam. Ela era a prova de que a curiosidade pode nos levar a lugares incríveis e a fazer amigos maravilhosos. Conclusão: sua aventura continua. E essa foi a minha incrível história e aventura. Não foi emocionante? Qual parte vocês mais gostaram? Foi a borboleta dançarina? O passarinho que cantava canções de esperança? Ou a hora em que eu ajudei meu amigo Piuí a voar de novo? Se você amou essa história e quer viver muitas outras aventuras comigo, não se esqueça de deixar o seu like bem grandão. É só apertar o coraçãozinho ou o dedão pra cima. E para não perder nenhuma das minhas novas descobertas e brincadeiras, inscreva-se no nosso canal. É aquele botão vermelho que diz inscrever-se. E o mais importante, ative o sininho. Assim, você sempre será o primeiro a saber quando uma nova história minha, cheia de fofura e diversão, chegar até você. Até a próxima, amiguinhos. Continuem sendo curiosos, espalhando muito carinho por aí e procurando as borboletas que nos levam a novas aventuras. Oh!